Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O Gazeta Entrevista, você sabe, é um oferecimento muito especial da água mineral Verágua, que é produzida em nosso estado obedecendo os mais rigorosos padrões de qualidade. Quando você for comprar água mineral, compre Verágua. Estou batendo um papo com o presidente nacional do PT, Rui Falcão, deputado estadual, uma grande liderança política em São Paulo. Presidente, no bloco anterior o senhor falava que essa postura da presidente Dilma de combate à corrupção é herança de algumas ações do governo Lula. No entanto, foi justamente no governo Lula que explodiu um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, o Mensalão, que está sendo julgado hoje pelo Supremo. Tenho pergunta dos internautas aqui para o senhor sobre esse tema. Olha aqui a pergunta do Willamis França. Boa noite, Alain. Boa noite, presidente Rui Falcão. Gostaria de saber do presidente o seguinte: depois das condenações já estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, o senhor continua negando a existência do Mensalão? O senhor vai continuar negando a existência do Mensalão, presidente? O senhor já tinha dado alguma declaração nesse sentido? Eu já dei uma declaração, está aliás no site do PT, dizendo o seguinte: primeiro, é preciso combater todas as formas de corrupção, a começar pelo chamado Mensalão Mineiro, que até hoje não foi julgado, que foi objeto de um desmembramento que não ocorreu agora e que corre o risco de prescrever, deixando impune o deputado Eduardo Azeredo, que foi governador do estado de Minas, é do PSDB e foi senador também. Segundo, nesse processo que está em julgamento, não houve compra de votos. Seria totalmente inverossímil um governo que tem o maior partido da Câmara precisar comprar 7 parlamentares para fazer maioria. Segundo, ninguém do PT enriqueceu pessoalmente. Os recursos, eles foram objeto de empréstimos bancários, por sinal, 2 deles já quitados, e um terceiro objeto de disputa na justiça. Assim sendo, pode-se registrar que houve, no máximo, ocorrência do chamado Caixa 2, recursos que é crime de campanha eleitoral, que é jeito. Crime eleitoral, exato. E é por isso que nós, desde o restabelecimento das eleições, temos defendido o financiamento público de campanha. Isso é preciso uma ampla reforma política. Não, e por isso queremos financiamento público, queremos voto em lista, Fim das coligações proporcionais. Fim das coligações proporcionais também. E isso está no relatório Fontana, do deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, aguardando votação no Congresso Nacional. Nós gostaríamos, inclusive, que todos os que te ouvem, que te assistem, todos os que nos apoiam, os que nos combatem também, que se associassem para fazer a reforma política, ainda que não fosse nos moldes em que nós defendemos, mas que pelo menos instituísse o financiamento público de campanha, que é um melhor remédio para evitar a ocorrência do Caixa 2. Tem outra pergunta com relação ao Mensalão. O Miguel Mandu diz o seguinte: presidente, diante das evidências de filiados do PT estarem envolvidos no episódio do Mensalão, quando a comissão de ética do partido vai começar a trabalhar na expulsão destes membros envolvidos nestas e em outras falcatruas? Pergunta do Miguel Mandu. Primeiro é preciso que o julgamento termine. Nós trabalhamos sempre, embora isso não esteja muito em moda, com a presunção de inocência. Nós trabalhamos também com a ideia de que as provas precisam ser objeto de contraditório. Há todo um processo heterodoxo hoje no Supremo Tribunal, que eu não vou me manifestar sobre ele ainda, porque ele não está concluído. E ao final do julgamento, o PT vai adotar uma posição, avaliando o julgamento, seus resultados e o que acha dos filiados que estão sendo injustamente acusados nesse momento. Eu entrevistei recentemente aqui o ex-governador Binho Marques, do PT, ex-governador do Estado. Ele falava exatamente, na opinião dele, alguns ministros, em virtude de toda a mídia, de toda a exposição do julgamento do Mensalão na mídia, estariam preocupados com os holofotes. O senhor concorda com essa tese de que alguns ministros da mais alta corte deste país estariam preocupados com o julgamento popular de suas atitudes mediante
a imensa divulgação do julgamento? Muita gente, inclusive juristas de renome, tem escrito e tem se pronunciado sobre isso, comparando com a Suprema Corte dos Estados Unidos, que era preciso haver maior discrição. Há até os que dizem que o julgamento não deveria ser transmitido pela TV, o que eu acho que não é isso que pesa. Mas o Supremo deve evitar, na minha opinião, manifestações fora dos autos, espetaculosidade, porque, inclusive num julgamento penal, em que as pessoas não têm direito ao duplo grau de jurisdição. Ou seja, mesmo denunciados que teriam direito ao foro comum e, portanto, vários níveis de recurso, estão sendo julgados no foro especial, o que inclusive viola normas constitucionais que especificam quais as pessoas que têm direito a foro especial. Então, nesse sentido, essa ideia da presunção de inocência, o fato de estarem desconsiderando o ato de ofício, a adaptação dessa teoria alemã, da teoria do domínio do fato, com muita repercussão na mídia, realmente pode criar algum tipo de pressão ou constrangimento para ministros que eventualmente queiram julgar exclusivamente de acordo com as provas dos autos. Isso é até uma tese que a gente não vai se prolongar muito, até porque isso realmente é uma questão bastante, até mesmo subjetiva de cada ministro. Agora, presidente, em São Paulo, Fernando Haddad deu um salto muito grande, já ultrapassou José Serra, ou pelo menos em algumas pesquisas está empatado tecnicamente, mas em simulações de disputa com o tucano José Serra, ele venceria. O que gerou esse crescimento de Fernando Haddad de São Paulo? Primeiro, o PT sempre teve muita força em São Paulo. Já governou a cidade por 2 vezes, né? A última gestão da prefeita Marta Suplicy, inclusive, deixou marcas que até hoje são referência nacional. E o Fernando Haddad foi o melhor ministro da Educação que o país já teve. É um quadro preparado, tem bom diálogo, tem o melhor programa de governo para a cidade. Ele apresenta, por exemplo, hoje a proposta do bilhete único mensal. São Paulo tem muitos problemas de mobilidade, de transporte, a escola de tempo integral e também uma proposta inovadora chamada Arco do Futuro, que é uma ideia de descentralização da cidade, de criar vários centros autônomos que criam empregos locais, evitam os deslocamentos simultâneos, reduz o nível de emissões na cidade, enfim. Tudo isso tem qualificado muito ele na disputa. Como ele nunca tinha sido candidato, teve um processo muito longo de difusão, de divulgação do nome dele. Primeiro, para que ele fosse conhecido. Segundo, para que o nome dele seja identificado com o PT. Isso está em processo agora. E essa última semana, inclusive, de muita massificação da campanha, de muita gente na rua, muita bandeira, eu acho que vai ser suficiente para que ele chegue ao segundo turno com o Russomano. Como é que o PT vê hoje o nome de Marina Silva no cenário político nacional, uma acriana tão importante, ex-senadora, ex-ministra, e que deve estar surgindo aí com um novo partido político, deve ser candidato em 2014. Como é que o PT, como é que o senhor também vê a participação de Marina na política atual? É uma pessoa que a gente respeita, tem raízes aqui no Acre, foi ministra do governo Lula e se frustrou na sua ida para o PV. Tinha ideia de um partido com outras regras, ficou minoritária no PV, apesar de ter tido muitos votos, saiu do PV e hoje busca um novo caminho. Parece que ela criou um movimento para criar um novo partido, não está muito claro para mim ainda do que se trata. E ela tem ido aqui ou ali apoiar alguns candidatos a vereador de vários partidos e no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, está inclusive apoiando o nosso candidato a prefeito lá. Mas é uma liderança em busca de um partido, né? Muito bem. Que dica o senhor daria aos líderes petistas acreanos para, nas próximas eleições, e até mesmo nesta, eu diria também, vamos focar em 2014, para virar o jogo, porque Dilma, com toda a popularidade do presidente Lula, com o Acre sendo governado há 3 mandatos pelo PT, Dilma perdeu vergonhosamente no Acre. O que é que precisa as lideranças do PT local aprenderem?
Eu acho que aprenderam bastante e o que eu estou acompanhando agora da eleição no conjunto do Estado, e o cuidado com a Frente Popular, de abrir mão de algumas cidades para aliados históricos nossos, isso eu acho que vai reforçar muito a imagem do PT, dos nossos governos locais aqui, e certamente nós vamos colher um resultado diferente em 2014, para melhor. Gente, eu tive aqui o prazer de conversar com o presidente nacional do PT, deputado estadual, jurista, jornalista, Rui Falcão. Presidente, muito obrigado pela sua vinda ao programa. Obrigado a você, Alan. Um abraço. Viu? Satisfação imensa. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.